Hello! Welcome to Teacher Nina's podcast, onde o nosso principal objetivo é compartilhar com você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, experiências inspiradoras para que você possa trazer o inglês para o seu dia a dia. Essa jornada do aprendizado do inglês que nós vamos compartilhar com você hoje vai fazer toda a diferença para que você comece, para que você dê aquele start no seu English. Welcome! E no nosso podcast, nós temos convidados super especiais. Teacher Nina, toda live, todo podcast, você fala que seus convidados são especiais. São, porque fazem parte da nossa história, fazem parte do que nós conquistamos até hoje. E nós queremos fazer com que você se inspire também e faça parte da nossa família, do nosso ID, do nosso inglês 4 em 1 na palma da mão. E o nosso convidado de hoje tem aquele carinho assim super special de Teacher Wanda, de Teacher Nina, de toda a família ID, porque ele cresceu junto conosco. E aí, eu quero saber de você, se você já sabe quem é. Ele não somente fala inglês, mas ele também trouxe o francês para o ID e ele vai contar um pouquinho como foi essa trajetória dele como aluno de inglês. Será que ele foi um aluno 100%? Será que ele foi um aluno que deu trabalho? Teacher Nina! E também sobre experiências que, com o dia a dia dele do inglês, ele também trouxe o francês. Ele vai falar um pouquinho sobre o sonho dele e vai compartilhar com a gente experiências que nós vamos ficar felizes de poder estar ouvindo aqui com Teacher Nina's podcast. Então, welcome, bienvenue, mon professeur Bruno! Salut, c'est moi Bruno. Bruninho, conta um pouquinho pra gente. Who is Teacher Bruno? Quem é o professor Bruno? Então, para quem não me conhece, moi c'est Bruno. Sou professor aqui do ID de inglês e francês. Fazem já 7 anos. Uau! Que Carreira aqui no ID. E eu sou isso, né? Sou professor de idiomas, 7 anos. Eu sou estudante de arquitetura, né? Me interessa agora. Comecei esse semestre, estou começando. Sou formado em artes e é isso aí. E é inspirador, e é carinhoso, e é... Olha, eu posso assim falar todas as qualidades, todas que o meu senhor Bruno tem, porque ele compartilha desse amor de falar inglês, desse amor de trazer também, de compartilhar o conhecimento dele também com os alunos dele. Eu particularmente também já fui aluna, vou voltar a ser num presente muito próximo, num futuro muito próximo. E eu quero saber, Bruninho, na verdade, assim, como foi essa trajetória, né? Como foi que você começou com o seu inglês? Como foi que você chegou até aqui? Afinal de contas, são 7 anos como professor. Mas antes disso, tivemos algumas experiências. Teve o Bruninho aluno. Bruninho aluno, oh my goodness! Eu cheguei aqui no ID com 10 anos de idade, ou Uau. seja, 15 anos atrás. 15 anos de ID já nas costas. Então, quando eu cheguei, eu era aquele tipo de aluno, né? Eu 10 anos de idade, queria nada fora do Brasil, como você falava. Então, assim, apesar de eu gostar do inglês, sempre gostei, mas eu era aquela criança preguiçosa, né? 10 anos de idade. Então, pra mim, eu tive esse primeiro bloqueio de concurso, sabe? Uhum. Não queria aprender, não fazer dever de casa. E sem fazer dever de casa, sem participar da aula, gente, não tem como. Por favor, por favor. Então, assim, foi muito difícil. Mas chegando aqui no ID, eu lembro do meu primeiro dia de aula aqui. Como eu ria, Nina. Minha bochecha em casa doendo. E foi só uma aula experimental, apenas isso. Apenas isso, só. Eu vi, minha mãe me trouxe, eu vim com minha irmã, que o foco era mais pra minha irmã, que eu era muito novinho. Aqui na época, você só aceitavam, acho que com 10 anos. A partir dos 11, eu acho. Dos 11. Aham. Eu tinha nem 10, eu era 9,5, assim. Ah. Minha irmã tava com 12, eu tinha uns 9. Pronto. Aí, fiquei encantado. De primeiro eu falei, minha mãe, o que é isso aqui? Você sabe que seu filho é tímido, sua filha é tímida, e a gente vai entrar no ID. Pronto. Entramos no ID, a Teacher Wanda logo soltou a gente, e com o passar dos anos, fui voltando cada vez mais. Mas sempre fui um aluno, assim, difícil, né? E um aluno difícil que conquistou. Então, foi o aluno que teve a trajetória dele. Realmente, semestre, a gente conversava, porque o nosso objetivo é o resultado. Então, a cada semestre a gente consegue ver, na verdade, a cada aula a gente consegue ver o resultado do aluno e como está sendo esse passo a passo. Então, como
aluno de inglês, ele foi se destacando também, viu, gente? Ele fala que ele era um aluno que deu trabalho, mas ao mesmo tempo foi um aluno que veio mostrando resultado. Tanto pessoalmente, né, nas suas características, eu cheguei aqui muito tímido. Olha só, você acha que se ele fosse tímido, ele estaria conosco aqui no podcast? Então ele foi se transformando, a personalidade dele foi se transformando. E hoje é um professor brilhante. Hoje, não só, mas tem 7 anos que ele traz o carinho dele e abrilhanta, nem sei se essa palavra existe em português, o nosso ID. Então, agora, Teacher Nina, ele é professor de inglês e de francês? Como foi que isso aconteceu? Exatamente, né? Então, quando eu tava para me formar no UD, né? Tem que explicar que eu me formei, né? Aquela coisa. Deu certo, eu comecei ruim, mas com o tempo passando também. O que mudou meu contato assim, com o inglês foi muito minha irmã, que baixava muita série, filme, tudo sem legenda. Aqui, né? Nos anos 2000, a internet era muito selvagem. Eu não sabia baixar as legendas, não sabia baixar nada. Então, minha irmã que já falava inglês, tirava onda, baixava os filmes, os episódios, tudo em inglês, sem legenda. E eu fui lá. Aí eu fui lá, pronto, eu vou assistir tudo sem legenda. Aí mudou. Simplesmente mudei. De aluno ruim, eu passei a tirar notas boas, amar o inglês. Sabe? Porque, óbvio que eu não entendia tudo que estava lá passando no filme, mas eu entendia o contexto, que não entendia as palavras meio que se ajudavam, assim, e aí eu fui adquirindo mais vocabulário e a gramática também. Você, de tanto ouvir aquelas frases, você já começa a perceber, não, isso aqui sou errado, tá gramaticamente errado. Então, assim, me formei no inglês, depois dessa trajetória conturbada que terminou feliz, gente, terminou feliz. Muito. Eu falei, teacher Wanda, eu vou fazer um intercâmbio. Eu consegui. Ela, que lindo, Bruninho, vai pra onde? Falar inglês isso aqui. Eu falei, vou pra França, teacher. Mas você estudando inglês durante todo esse tempo vai pra França? Como assim? Sim, né? Na minha cabeça eu pensei assim, é um intercâmbio que é um ano, você já. Independente, se você chegar sem falar o idioma, você vai sair falando o idioma. Como eu, de 5 anos no ID, já me sentia fluentíssimo em inglês. Eu falei, não preciso disso para inglês. Se eu escolher um novo idioma, eu vou aprender esse idioma do zero e vou sair de lá fluente em um ano. Foi por isso que eu escolhi a França, porque eu queria já um segundo idioma, né? E foi por isso que eu escolhi ir para a França. Aham, Mas a pergunta era como é que eu virei professor de francês. aham, aham. Aí eu voltei da França com o francês lindo me achando. E vim visitar a Tia Wanda, óbvio. Aí ela falou, mas e aí? Vai fazer o que com esse francês que você aprender? Porque, Lembro como se fosse lembra? hoje. Lembro. Porque querendo ou não, o inglês a gente tem filme, tem série, a gente é cercado pelo conteúdo americano. Então, assim, que não falta oportunidade de você estar em contato com o idioma, né? Mas o francês, na época, principalmente, era muito difícil. Eu Sim. assisti filme francês, que eram os filmes mais cults, assim. Música em francês eu não conhecia quase nenhuma. Não, Então, se eu realmente não usasse, eu ia perder. perfeito. E a Teacher Wanda, já sabendo disso, me falou: vem na aula aqui no ID, vamos abrir um curso de francês. Aí eu, com 17 anos, terceiro ano. A Teacher Wanda falou assim: ó, vamos fazer assim, você vai fazer Enem, pegue esse final de ano, pense nisso, aqui uns livros. A gente pegou uns livros de francês para analisar. E aí, em 2014, um ano seguinte, né, me formei. Em 2014, comecei a dar aula de inglês. Mas o meu principal intuito era ajudar na casa, né? Ajudar minha mãe, que minha mãe sempre foi a pessoa que trabalhou desde cedo. Eu cresci com minha mãe falando, eu trabalho desde os 14, eu trabalho desde os... Meu pai também trabalhou desde muito cedo, então eu desde pequeno eu queria já começar a trabalhar para ajudar minha mãe. Empreender também, né? Uhum, Porque você perfeito. empreende todos os dias como professor. Perfeito, perfeito. Quando eu falei isso pra mim, a menina falou assim, ô Bruninho, talvez pra ajudar na casa com francês, só o francês, talvez não dê, porque a procura não vai ser tão assim de primeira. Tu foi bem realista comigo na época, né? Porque assim, a gente ia começar com algo muito novo aqui em Laura, aqui em Vilas. É verdade. Então ela falou, bora dar aula de inglês também. As reuniões eram misturadas, né? Quando eu fiz o treinamento de professor, era com o pessoal de inglês e o meu inglês. Eu me achando lá, você tá falando inglês? Ela, não, Bruninho, você vai dar aula de inglês também, não tem como. Aí, em Exatamente. 2014, comecei. Inglês e francês. Uma turminha de cada. Lindo! E conquistando a gente, viu, gente? Cada semestre conquistava mais. Com a sua responsabilidade, com o trazer também, porque o que é muito importante é que a gente personaliza também, né? O nosso aprendizado, o nosso passar do conhecimento. E quando ele trouxe pra gente, não posso perder o meu francês, tenho que continuar. É interessante quando ele traz essa realidade, porque o conhecimento que ele conquistou com o inglês, ele pôde empreender sendo professor. Então ele se sentia seguro. Claro que teve teachers training, claro que teve também muitos erros e acertos, e que é isso que faz a gente crescer. E quando você chegou na França, por você não dominar 100% o francês, como foi que você se virou?
Inglês. Com inglês. E eu lembro ele falando da experiência, porque o inglês dele agora está super aristocrata, viu, gente? Assim, aquele inglês bem lindo. E eu lembro dele dizendo, sim, mas tem muita barreira entre o francês e o inglês. Tudo bem, a gente sabe do cultural, a gente sabe disso tudo, mas ao mesmo tempo era o idioma com que ele se virava. Ele tinha o inglês, ele se preparou para, né? Então, o misturar dos idiomas faz tudo chegar ao que a gente precisa, que é a comunicação. Exatamente. E a França, assim, é um país, principalmente pra onde eu fui, né? Eu fui pro interiorzinho de 600 habitantes. Uau! Minha cidade tinha 600 habitantes. Eu saí de Lauro, né? Salvador, que é uma cidade Sim. imensa, uma das 4 maiores do Brasil, pra um vilagemzinho no sudoeste da França de 600 habitantes. Ou seja, a mentalidade das pessoas era muito fechada, né? Pra quem vem de fora. Então foi muito difícil fazer amizade com as pessoas da região. Então eu acabava andando muito com os intercambistas, muito com inglês, porque lá tinha muito inglês que mudou, né? Imigrou. E os ingleses, assim como os franceses não gostam de falar inglês, os ingleses não gostavam de falar francês. Então, assim, eu conversei muito inglês, muito com. Sei que isso não é bom. Quando você viajar fazer intercâmbio, ó, não fale inglês, não fale português, tem que focar na sua língua. Mas, assim, foi um intensivão para os dois, porque na escola, no dia a dia, entre os lugares, era um francês pesadão, e com os meus amigos era um inglês assim, mais tranquilo. Óbvio que a gente tentava, mas hoje a gente vai falar só francês. Aí começava, 2 minutos depois, tava todo mundo só no inglês. Porque era o que você se sentia tranquilo em falar também. Porque a gente também vem para a zona de conforto. Exatamente. Isso é muito importante falar. Quando você conquista o inglês, é a sua zona de conforto para você conquistar o terceiro idioma, né? Exato. Então isso para você também foi o que me deixou mais, não, tá bom, vamos conversar em inglês. Mas tipo assim, para mim também tá sendo maravilhoso. Então, vamos continuar. Exatamente. E os intercambistas, a gente tem uma linha assim de intercambista, né? Até hoje a gente se fala muito, mas assim, pra conversar sobre os dramas, né? Problema com a host family, problema na escola, você não vai querer falar isso em francês, tá aprendendo agora a língua. Você vai falar inglês com a pessoa que está querendo desabafar ali. Então, assim, foi um intensivão de francês e de inglês, desse meu intercâmbio, com certeza. Perfeito. Com certeza. Então você passou pelo processo dos dois, na verdade, né? Da sedimentação do seu inglês e da sua preparação para aprender o francês, não é? Tanto é que eu não fiz o... Tanto é que eu não fiz o último semestre de inglês aqui no ID. Não peguei o diploma, eu saí no Summit A, que fez querer me matar mais ainda, né? Que eu tava pra me formar e sair pra aprender francês. Mas é isso, aqui no ID, a cada semestre você se sente cada vez mais fluente. Então no Summit A, Tava tranquilo? eu tava me sentindo nas estrelas com o meu inglês, né? Tranquilo. Mas, gente, ele tem o Summit A e ele também foi professor do Summit B, então ele se formou por ser professor. Exatamente. E como eu disse, esse intensivão de inglês lá fora foi Exatamente. A sedimentação, né? Então, isso é muito importante a gente saber que para a gente chegar no processo da sedimentação, a gente passou pelo primeiro passo, pelo segundo, pelo terceiro. É muito importante para você que está nos ouvindo, nos assistindo, saber que para ele chegar até onde ele chegou, ele passou por um processo. É uma jornada de aprendizado. E é claro que nessa jornada teve, não quero mais, não vou continuar, talvez. A gente tem esses ups and downs também, que faz parte de todo o processo de aprendizado. Tem algo que eu gosto muito de falar com meus alunos, que eu, como aluno de inglês daqui, eu reprovei 2 vezes, gente. E hoje meu inglês é perfect, sou um ótimo teacher. Eu sempre falo que os piores alunos fazem os melhores professores, porque a gente sabe, assim, aonde que tem que ir, quando é que ele não tá com dificuldade, porque nós já fomos aquele aluno. Tá? Então eu lembro que eu reprovei o primeiro, que foi aquele choque, né? Dá um tímido que me deu. E depois eu reprovei mais pra frente com o teacher Thaís, que é até hoje nossa teacher da casa, hoje minha colega de trabalho. Mas calma, Thaís, vai ter volta. Vai pro francês pra ver. Eu falei pra você. Não, gente, mas brincadeiras à parte, assim, reprovar esses 2 níveis foi muito importante pra mim. Porque, querendo ou não, no idioma é tempo, né? Não adianta você correr pra se formar. Perfeito. Quanto mais tempo você tiver em contato com aquele idioma, melhor pra você. Ainda mais nos níveis que eu tava tendo mais dificuldade, repetir aqueles níveis, pra mim foi perfeito, perfeito. Até porque tinha coisas que eu precisava rever. Então, assim. Um olhar novo, né? É importante isso, porque às vezes a questão do esforço também, né? Eu fui reprovado. Mas às vezes ali, esse reprovar foi muito importante para sedimentar mais uma vez. Eu tô falando sedimentar hoje, porque como o Bruno tá falando, é um processo, é tempo. E cada um tem o seu. E é importante você que está nos ouvindo, nos assistindo, saber que você também tem o seu tempo, né? Como professora de inglês, a gente sabe
da importância do rever aquele assunto, né? Construir a sua base. Como aluna de francês, eu sei que eu precisei realmente também, durante o meu tempo de aprendizado, agora mesmo eu tô parada, nossa, como eu sinto falta. Então, eu precisei também desse rever os assuntos, né? Então, tá tudo bem, eu tava no meu tempo, sabe? Às vezes a gente não aceita, né? É muito difícil você dizer assim, ah, eu vou ter que reprovar, vou ter que refazer, vou ter que... Mas é necessário, né? E quanto mais necessário, a gente começa a perceber que, poxa, eu devia ter feito isso aqui realmente melhor. E aí vem a questão da comparação. Ah, teacher, mas o meu colega não vai ser reprovado, o meu colega vai avançar e eu não vou. Mas lembre, você só pode se comparar a você. Então, o seu tempo ali precisava de um pouquinho mais de ajustes. O seu tempo ali precisava um pouquinho mais de dizer, não, peraí, calma, isso aqui tá mais ou menos. Lembre de fundação. Quando a gente constrói uma casa, a Tia Wanda fala muito isso. Quando a gente constrói uma casa, a gente precisa ter uma fundação muito boa. Quanto tempo a gente passa na construção da fundação da nossa casa? É o que a gente tem mais tempo, é o que leva mais dinheiro, mais investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro. Por quê? É aqui que a gente vai ter certeza que quando vier a parede, quando vier o telhado, quando vier as janelas, tá tudo bem sedimentado. Vai desmontar, cai tudo, né? Exatamente. Então pense nisso também, toda vez que você for empreender. Eu digo empreender, gente, porque quando você aprende um idioma, é empreendimento também. Né? E no empreendimento você sobe, você desce, você sobe, você desce. Você nunca vai ter aquela questão do vai ser tudo sempre igual. Não. E aí entra o sentimento. Quando eu entrei no ID, Nina, eu era muito tímido. Quando eu entrei no ID, Nina, eu era muito. Então você também começa a criar essa nova personalidade e o seu sentimento de empoderamento, porque você está conquistando o idioma, não tem preço. Exatamente. E assim, outros semestres que eu lembro que eu refiz, como o foco das aulas era conversação, era outra aula, sempre, né? A gente que já dá a mesma aula, sempre, todo semestre a gente dá a mesma aula, a gente vê que a mesma aula com outros alunos completamente diferente, porque conversação, os tópicos vão mudando, fulaninho traz um assunto, fulaninho traz outro assunto. Perfeito. Então, assim, perfeito, foi realmente muito bom. E é interessante que Thaís essa semana postou, né? Foi a semana do Dia do Professor, 2 semanas atrás, mais ou menos, não lembro mais quando. E ela fez assim, um aluno sempre me pergunta, você dá a mesma aula durante todos esses anos? E Bruninho trouxe exatamente isso. Não é a mesma aula. Por quê? Porque cada aluno traz a sua vivência e você ali naquele mesmo assunto, pode ser a mesma estrutura, mas os assuntos que abordam a estrutura são diferentes. Por quê? Nina como professora, Bruno como estudante de arquiteto e também professor, cada um tem o seu vocabulário, cada um tem o seu interesse, mas a estrutura, o estar ali conversando e ter aquela consciência de que com essa estrutura eu consigo, é simples me comunicar, faz toda a diferença. Então, cada aula é uma aula diferente, com certeza, porque estamos trazendo as nossas experiências de fora da sala de aula para dentro. E a gente conquista isso. E a gente vê que nós aprendemos muito com os alunos também. Né? A troca de sala de aula é enriquecedora. E você que está querendo aprender, que está... só falta aquela primeira decisão, tenha certeza que o seu professor, que o seu teacher, seu professor, vai aprender muito com você também. Porque conhecimento é troca. Né? E eu tenho certeza que você, durante todos esses anos, assim, você aprendeu também muito com os seus alunos também. Exato, continua aprendendo, né? Quando você falou que não teve uma trajetória, eu não tô tendo essa trajetória. Todos nós, no caso, estamos tendo, né? Sim. E eu acho que o meu inglês só foi daquela encorpada, assim, tá muito bom depois que comecei a dar aula, porque de tanto, acho que principalmente o francês, né? Que o francês que é cheio de regrinha, os alunos sabem bem, né? Um asterisco Y, um asterisco 2, asterisco 3, vários asteriscos aí de exceção, que como estudante... Eu decorei tudo assim de primeira. Como professor, a gente tem aquela pressãozinha, né? Eu tenho que saber tudo, porque se o aluno perguntar, eu não souber, vai se fechando. Então, como professor, você acaba decorando tudo a vera. Então, foi aí que eu senti que meu inglês realmente, meu francês deslanchou, dando aula, aprendendo com os alunos. Vendo o aluno errar, ajudando o aluno a errar, estando mais atento assim ao erro, né? Hoje eu tô conversando com uma pessoa que nem é meu aluno, já tô querendo corrigir a coisa ali. Mas não pode, não pode. Você segura, porque... Mas assim, é bom pra gente. Isso. Bom pra gente, que a gente, Exatamente. quando a gente for falar, a gente já não é. Exatamente. E aprender com o outro, né? E quando ele fala que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, já é provado.
O cérebro, né? Quanto mais você aprende, mais você ensina. E quanto mais você ensina, mais você aprende. Você tá ali num ciclo que você aprende, você ensina. Você aprende, você ensina. O assunto, ele vai... o hook, como é, Bruninho? Ele vai... Costurando, se emendando. Exatamente. Então, você já experimentou aprender alguma coisa e ir na frente do espelho e ensinar para você mesmo o que você aprendeu? É impressionante como professores, eu não sei você, mas eu já passei muitas aulas na frente do espelho, dando a aula, olhando, vendo, peraí, o que eu posso melhorar, como é que eu vou... Por quê? É isso que é importante, é você tentar se melhorar ao tempo todo. Né? No início, que a gente faz muito isso, né? A gente cronometra a aula pra ver, a gente se ilude achando que vai ser isso mesmo. Mas a gente tem que treinar, óbvio, né? Óbvio que no momento, na aula, como a gente falou, já mudando as coisas, mas quantas vezes a gente já não repetia a aula na frente do espelho, na frente da webcam, pra ver se estava legal, se estava bonito. E cada vez melhorando mais, né? Exatamente. E esse é um insight muito importante para você que está aí nos assistindo e nos ouvindo, porque treinar é parte do processo de aprendizado. E muitas vezes os alunos, quando chegam pra gente e dizem assim, mas eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de falar. Olha só, o medo paralisa. Então, você vai treinar para que você fale, para que você esteja ali na situação onde eu vou errar, vou esquecer uma palavra ali, mas eu vou tentar. Então, esse suporte, né? Teacher, mas eu preciso então de suporte para isso. Claro, a metodologia vai te dar suporte, etc. Mas você precisa construir isso em você também, né? Você dizer assim, não, eu vou tentar. Só de você dizer, eu vou tentar, faz toda a diferença. E o treinar traz um sentimento de que eu estou me preparando para. Então, a gente nunca sabe quando que a gente vai usar o inglês. A gente nunca sabe quando que a gente vai usar o francês, né? Eu já compartilhei isso com o Bruninho, mas quando eu descobri que eu estava grávida de Alicia, 10, 11 aninhos atrás, no dia que eu fui fazer, eu tava passando mal, passei o dia inteiro passando mal, e aí eu fui fazer o exame para entender, né? Fui pra emergência no hospital, fui entender o que estava acontecendo comigo. E aí o médico, na triagem, perguntou, então vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer, você como é que tá e tal. Eu falei, não, que isso, gravidez de jeito nenhum, isso aqui deve ser um mal-estar e tal. Enquanto a gente estava esperando pelo resultado do exame de sangue, naquela época da H1N1, chegou uma senhorinha, uma francesa, foi no hospital aeroporto, ou seja, perto do aeroporto, então ela foi proibida de viajar porque estava com a suspeita da H1N1. Mas ninguém conseguiu comunicar para ela o porquê que ela foi proibida de viajar. Então, eu estava no Brasil, eu estava passando mal, mas a equipe do aeroporto, a equipe do hospital, ninguém falava francês e ninguém falava inglês. E aí, claro, Teacher Nina se prontificou, lógico, né, na mesma hora, passando mal. Oi, gente, tudo bom? Falei com a enfermeira, olha, eu sou professora de inglês, eu ainda não sei francês 100%, naquela época eu acho que eu já estudava 11 anos atrás, não. Então ainda não tínhamos francês aqui. E simplesmente eu falei, não, olha, eu sei que ela pode falar inglês, então se vocês precisarem de mim, eu vou lá e converso com ela para dizer o que está acontecendo. Certo, pronto. A enfermeira foi lá, conversou com o médico e tal, voltou, pronto. Para você entrar na sala, você vai ter que separar a perna toda para você entrar, porque era o surto da H1N1. Coloca máscara, Nina, bora e tal. Vamos entrar. Cheguei lá, até que eu entendesse o que estava acontecendo, para que eu pudesse conversar com ela. O pessoal me disse, tá acontecendo isso, ela tá, na verdade, com palpitações muito rápidas, taquicardia, falaram lá o que ela tinha, e eu tinha que explicar para ela por que ela foi proibida de viajar. Então, assim, dizendo isso tudo, estamos no Brasil, estamos aqui, mas ao mesmo tempo, por estar preparada para usar o meu inglês, eu pude ajudar uma pessoa. Então, muitas vezes, quando a gente fala, eu tenho medo, eu tenho receio, a gente está pensando muito no eu. Então, nesse momento, eu me senti o máximo. Poxa, estou ajudando, que legal! Então, cheguei, conversei com ela, falei, olha, eu ainda não falo francês, mas eu sei um pouquinho do inglês. Fui bem calma, porque ela estava, né, horrível, situação de hospital e tal. E o que aconteceu, na verdade? Ela sabia que ela não estava se sentindo bem, mas ela estava preocupada porque eles estavam viajando de navio e ela queria saber onde estavam os pertences dela. E ninguém conseguiu dizer para ela onde estavam os pertences dela. Então ela não conseguiu se acalmar, ela não conseguiu. Por quê? Poxa, me colocaram aqui, não me deixaram viajar. Como é que eu vou falar com a minha família? Como é que eu vou me comunicar com a minha família? E como? Então eu consegui falar com o pessoal
a equipe médica entrou em contato com o pessoal do aeroporto e aí eles conseguiram se comunicar, me disseram o que estava acontecendo e eu consegui acalmar a senhorinha. Então, é muito importante você entender que não é só viajando, não é só indo para outros lugares que você vai usar o seu inglês, Perfeito. né? A gente não sabe o nosso dia a dia. Então, esse é um exemplo que eu gosto muito de compartilhar, porque eu estava no meu momento totalmente off, como o Bruninho diz, né? Às vezes a gente quer corrigir os nossos alunos com o que a gente está conversando, mas eu estava no momento off, estava no momento de dor e pude ajudar. Então, quando sempre, guys, quem está assistindo a gente, sempre quando você tiver alguma coisa que por acaso você vai ter medo, que por acaso você ainda está ainda no processo de enfrentar, pense que com o conhecimento que você tem, o que você vai fazer, quantas pessoas você vai poder ajudar. E eu acho que esse é o principal sentimento da gente, né? Como professores, como educadores, como hoje mãe, para mim ainda jovem. Então, assim, as pessoas com que a gente compartilha o nosso dia a dia, a gente pode estar ajudando, né? Compartilhando o nosso sentimento, compartilhando o nosso conhecimento. Então, sempre que a gente puder dizer assim, poxa, é importante desse jeito, faça assim, né? Passo a passo, faz toda a diferença. Né? Então, eu gosto muito de compartilhar essa história. Vocês já devem ter ouvido o Teacher Nina contar essa história. Ah, eu adoro. Porque foi aquele momento, né? Tava ali, pronto, vamos ajudar, vamos. Se eu não tivesse preparada, eu não ia ajudar, né? Então, a preparação para. E quando você achar que alguma coisa é muito difícil, mude a palavra difícil por desafiador. Mude a palavra difícil porque se você mudar pelo desafiador, você começa a criar um passo a passo para você até você enfrentar. Sim, exatamente. Por exemplo, eu aos 15 anos ir pro interior da França estudei francês. Isso, na minha cabeça poderia ser super difícil, mas eu botei na minha cabeça, não. Desafiador, vambora. Eu fui. Eu lembro que no primeiro dia eu cheguei lá, Bruno, o que você fez com o dinheiro dos seus pais? Porque eu achei que eu não ia conseguir. Pensei em ficar um ano longe dos pais, longe de todos os seus amigos, no outro país, outro idioma, que eu dominava assim um pouquinho, bem de leve. Então, assim, não pode ter medo. Você tem que realmente encarar aquilo ali como uma experiência nova, que vai te trazer muitas risadas, porque você trouxe, e muita bagagem, porque fazer um intercâmbio, gente, é um negócio que não traz só a bagagem do idioma, te muda como uma pessoa, né? Eu era outra pessoa antes do meu intercâmbio, eu sou outra pessoa depois dele, né? Com certeza. Toda experiência é válida, né? Toda experiência. E o Bruninho falou uma coisa muito importante. Era um sonho dele que ele conseguiu conquistar. Era uma meta dele que ele conseguiu conquistar. Então, o que foi que ele fez? Ele teve aquele passo a passo para ele chegar e alcançar. E quando ele alcançou, olha só, tem 7 anos de intercâmbio? Tem 8. 8 anos de intercâmbio. E 8 anos, como ele fala ainda com carinho, como ele fala ainda dizendo assim, poxa, foi uma das experiências mais importantes da minha vida. Essa semana eu brinquei com a Alice, né? A gente falando sobre intercâmbio, eu falei, não, filha, com certeza a gente vai fazer de tudo para que você faça também e tal. E aí eu disse, foi uma das melhores experiências da minha vida. Aí ela olhou para mim e fez assim, e eu? Você também é uma das melhores experiências da minha vida. Ser mãe é sensacional. Mas foi justamente o pessoal. E às vezes no idioma, o aprender o idioma, como ele mexe com o nosso pessoal. Né? Eu era tímido, olha só. Aqui, eu vou falar isso toda vez, viu, gente? Porque quando a gente vê uma pessoa conquistar, a gente fica feliz também, a gente se inspira. Bruninho conquistou a cada semestre, gente, significativamente visível o quanto ele está amadurecendo, o quanto ele está. Minha mãe sempre fala, é a nossa joia, né? É a nossa joia. Então, assim, o passo a passo, o estar ali, dizer, não, calma um pouquinho, né? Às vezes você não vai conseguir conquistar de primeiro, não tem problema, vamos tentar de segunda vez, vamos tentar a terceira, sabe? E o pessoal, o aprender o idioma não é só profissional. É importantíssimo, profissional, a gente sabe disso. Mas o aprender o idioma, ele é totalmente também pessoal. Eu fico muito feliz em poder saber com que eu sei, eu posso compartilhar com outras pessoas. Então, é muito importante para mim saber falar inglês. E para você saber falar inglês e francês? Eu também vou voltar para o meu francês, viu, gente? Então, antes do profissional, a gente tem o pessoal, né? E as suas experiências, assim... Então, olha só como o Bruno foi falando super importante. Ele começou como aluno, tímido, ele teve a questão da reprovação, aí depois ele começou a trazer séries, filmes, ele começou a trazer também para o dia a dia dele. Depois ele teve o sonho,
que foi viajar para aprender francês. Ou seja, quando ele falou que ia pra França, foi tão engraçado que Teacher Wanda fez isso. Chocou. Pra França! Teacher, porque quer ir pra França. Tá certo, vamos. Então, E o retorno, né? e o retorno. Pro Brasil, que foi já de cara pra dar aula. Perfeito. Na verdade, eu voltei de cara pro vestibular e depois vim pra dar aula. E assim, falando do pessoal, se eu não tivesse o inglês, depois que me formei, teria sido assim, eu não sei o que eu teria feito. Porque eu estudava aqui em Vilas, num colégio particular, super privilegiado, e aí eu pude ver que meus colegas que se formaram no terceiro ano, que não conseguiram passar na federal, que no meu caso, de primeiro eu não consegui. Eu vi que todos eles iam pra particular, todos eles continuaram a vida deles tranquilos. Escola, depois faculdade, vou trabalhar, pam. E eu, sem conseguir pagar uma particular, fiquei assim, agora eu vou ficar naquele limbo, depois do terceiro ano, sem estar na faculdade, perdido. Se eu não tivesse o inglês pra começar a dar aula, o francês pra começar a dar aula, eu não sei o que eu teria feito. Porque hoje em dia, né, 7 anos trabalhando, eu tenho meu canto, consigo pagar minhas contas. Desde os 18 anos que eu pago minhas contas, não dou mais trabalho pra minha mãe. E assim, isso me traz uma independência, uma satisfação. Eu poderia ter ficado super triste porque não entrei na faculdade depois da escola, ter ficado depressivo e pans. Mas não foi o caso, porque eu trabalhei uns 3 anos até realmente amadurecer. Esses 3 anos trabalhando sem faculdade foi muito importante pra mim, porque eu era uma criança, um adolescente muito imaturo, não tinha como entrar na faculdade aos 18, como eu acho que 18 anos não é uma idade boa para se entrar na faculdade, a gente tem que trabalhar, realmente amadurecer para você poder entrar na faculdade mais maduro. E foi totalmente o meu caso. Eu trabalhei em 2000 me formei em 2013. Aí eu trabalhei em 2014, 2015, 2016, aí em 2016 eu entrei para uma faculdade. Aí eu já tava outro Bruno do que o Bruno que se formou. Então aí minha faculdade foi show, eu estudava muito, eu era um ótimo aluno. Eu saí da escola com notas baixíssimas para chegar na faculdade. E 3 anos depois só tinha nota alta, assim, um ótimo aluno. Então, dar aula de inglês, ter essa oportunidade, me fez crescer como uma pessoa. E eu sou, tipo, muito grato a vocês, a minha mãe que me arrastava para inglês quando eu não queria. Obrigado, pai. Marilida! Perfeito. Então, assim, muito importante para mim ter tido o inglês e o francês. Senão, não sei onde eu estaria hoje. Estaria morando na casa de minha mãe ou ela teria me jogado para fora, eu estaria na rua já. Mas hoje eu tenho meu cantinho, dou minhas aulas, pago minhas contas, então sou muito grato. Muito grato. Bom, a gente ouvindo isso, a gente fica, né? Passa um filme na cabeça da gente, né? Saber que nós podemos fazer parte da sua história faz toda a diferença. A Mari linda, brisa meu coração, né? Que estão aqui com certeza Amo vocês. ouvindo a gente, participando também desse momento. E eu só tenho a agradecer. Você fala que você é grato, mas nós, nossa, como nós somos gratos, né? Como nós somos gratos. Não vou pedir, né? Se Tá fazendo ainda chorar. Não, ó, filha de Wanda, ó. Mas é isso, o ID, aqui a gente teve muito esse envolvimento de família com inglês. Eu acho que é esse o segredo do nosso sucesso, né? O fato de a gente ter esse carinho, e eu lembro de eu, aquele aluno difícil, e recebendo carinho de mim, né? Carinho do teacher Wanda, carinho de Madá. Nossa teacher Madá, não tenho como não falar dela aqui, que ela mudou minha relação assim, com o inglês. Então, assim, importante muito quando a gente tá aprendendo, é ter esse carinho, ter essa vontade. E saber que é possível, né? Porque às vezes quando vem, né? Não, ai, não vou parar, calma, né? O eu vou parar, o medo, se você consegue enfrentar com carinho, com pessoas do seu lado que você sinta que você pode contar também, faz toda a diferença, né? Então, estar aqui hoje é super gratificante estar aqui hoje com você. Você sabe, nós somos suas fãs, né? Nossa joia, né? Então, assim, saber que ele deu o primeiro passo, né? Ele conquistou. Então, faz toda a diferença e faz tudo valer a pena. It's totally worth it. Totally worth Por isso que eu sou muito sincero com meus alunos quando eu falo das minhas trajetórias. Porque, assim, se eu conseguir, se aquele Bruno de 2000 e, sei lá, com 10 anos de idade conseguiu, gente, todo mundo consegue. Então, botando pra baixo não, é porque realmente é possível. Perfeito. E é isso que nós queremos passar para vocês que estão aqui nos assistindo, para vocês que estão aqui nos ouvindo. É possível. Se é realmente uma meta sua, se é realmente um sonho seu aprender inglês, você vai conquistar, você vai conseguir. Lembre, dê o primeiro passo. Com o primeiro passo, o segundo vai vir, o terceiro vai vir, o quarto talvez... Mas aí você vai pro quinto, né? Então... Exatamente. Não pode também romantizar que você é tudo lindo, tudo perfeito. Às vezes você também nem quer, mas você sabe que é importante. Então, essa motivação aí do que você precisa já é o suficiente. Não falar assim, ai, Titi, não gosto de inglês. Não, vá no ódio mesmo, minha filha. Vá motivado, mas vá. Não bota motivação. Adorei. Vá no ódio mesmo, sensação. É isso, gente.
Thank you a todos vocês que estiveram aqui presentes. Eu não tenho palavras para Eu que agradecer agradeço. a sua presença aqui, abrilhantando esse nosso momento. E vamos fazer o nosso podcast. Todo convidado de podcast, de live, nós também vamos fazer em inglês. Então vamos. Pois E é. em francês, menina. Ah, oui. Bien sûr. Bien sûr. Vai Deixa a Teacher Nina praticar mais o francês dela. Então, vamos sim fazer também o de inglês, porque eu acho que a gente também pode passar, afinal de contas, quanto mais consumo do idioma você tem, melhor. Então a gente também vai fazer essa parte também, mas a gente vai estruturar direitinho para fazer, para que a gente possa ensinar também, né, no inglês. Com certeza, errando junto também, porque aqui em português a gente erra umas palavras, mas em inglês. Oh my goodness! E é isso. Acontece. E é isso, e tá tudo bem, porque nós estamos tentando. Então é isso que nós queremos passar para você que está aí nos assistindo, está aí nos ouvindo. Thank you very much. Thank you. Merci. Merci, au revoir. Salut.